Bom, no meio das propostas que compõem aí o pacote de reforma tributária, estava uma infelicidade, uma péssima ideia de tributar cesta básica e, em troca, haveria devolução da grana para uma parcela dos contribuintes, né? Ou seja, consumidores contribuintes. Claro que seria uma parcela pequena em relação ao universo dos que pagariam mais caro pela cesta básica. E os cálculos variavam, mas algo entre 60% e 70% de oneração da cesta básica. Ficaria mais caro para o pobre. O pobre seria diretamente atingido, duramente atingido, e é bom lembrar que a maior parte da população brasileira está nessa situação. E seria duramente atingida essa maior parte por essa tributação da cesta básica. Uma ideia infeliz e lamentavelmente defendida com argumentos bem simplistas, simplórios na verdade, fracos do Fernando Haddad, fracos da Simone Tebet. Argumentos fracos de ambos. Ontem nós ouvimos a Tebet falando a respeito. Não, não tem nada. Vai ter a devolução, eles gostam de chamar de cashback, né? Aliás, uma infelicidade adicional. E você precisa falar uma expressão que todo mundo compreende imediatamente, sabe do que se trata, né? Cashback, pô. Mas o... Agora, isso provavelmente será superado com a ideia de uma cesta básica nacional, mas claro, só esse anúncio não resolve o problema. Que produtos estarão nessa cesta básica? Que será inteiramente isenta. Taxação zero. Que produtos? É preciso esperar para saber como é que será composta essa cesta básica nacional. E esse nacional não é irrelevante. Né? Você tem de considerar aquilo que compõe a cesta básica no Rio Grande do Sul e no Amazonas, em Roraima e em Santa Catarina, no Ceará e no Mato Grosso. São diferentes. Então, é aí que entram os representantes, tanto na Câmara quanto no Senado, e que podem encaminhar algo bem feito, bem elaborado. Senão, nós teremos uma situação pior do que a atual para a cesta básica, mesmo com essa isenção. Agora, a ideia que foi apresentada e que até ontem estava lá, firme, era ridícula, lamentável. E ainda bem que houve quem se levantasse contra. Porque o coro dos contentes é uma coisa terrível, é um problema nacional, né? Então, o coro dos contentes cantando alegremente, né? Viva a tributação da cesta básica. Né? Não, mas tem o cashback, pelo amor de Deus. E na imprensa, né? Não, mas nós ouvimos ex-ministros, ex-diretores do Banco Central. Mas a visão dessa gente é majoritariamente voltada para a arrecadação. Há uma preocupação quase obsessiva com a questão fiscal. E aí, claro, aumento de arrecadação é música para essa gente. Eles acham uma maravilha. Agora, um outro problema é porque nós teremos, isso é bom, antes de falarmos do problema, há um ponto muito positivo, que é a substituição de um grupo de impostos por basicamente dois. Não é? O correto seria um, a ideia original, um único imposto. Mas serão dois, até para tentar atender à disposição constitucional de que o Brasil é uma federação com três entes, a União, os estados e os municípios. E
com autonomia relativa dos municípios em relação aos estados e à União, e dos estados em relação à União. Bem relativa, por sinal. Muito inferior ao que deveria ser numa federação. Mas lá está. E você não tem autonomia se você não tem independência financeira. E aí os municípios falaram, opa, isso aqui vai ferir a nossa autonomia. Os tributos federais, PIS, COFINS, IPI, serão substituídos pela contribuição sobre bens e serviços, que unifica, portanto, PIS, COFINS e IPI. Pega 3, joga num só. E o imposto estadual, que é o ICMS, e o imposto municipal, que é o ISS, estarão no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que unifica, portanto, um imposto estadual, que é o ICMS, e o imposto municipal, que é o ISS. E a isso, a esse pacote CBS e IBS, chamamos de Imposto sobre Valor Agregado. Ele tem uma vantagem de cara. Já na largada, ele tem uma vantagem sobre o nosso insano sistema. Qual é a vantagem do IVA? Você não tem imposto que vira base de cálculo para outro imposto. Então, você paga um imposto aqui e quando incide um outro imposto, ele incide sobre um preço que já tem o peso daquele imposto anterior. Isso é uma canalice e que está aí, presente no insano, estúpido, burro sistema tributário brasileiro. Então, o IVA não tem essa incidência, claro. Não é? A base de cálculo não terá incidência de um outro imposto. Então, aí ele já tem uma vantagem considerável. E, claro, a desburocratização, que é uma das metas da reforma, mas não é a meta central. Então, ontem, por exemplo, ouvimos a Simone Tebet falando dessa desburocratização como sendo o alvo a ser atingido. Não, não é. Ele é um dos alvos, mas é um alvo periférico. Seria o alvo central se tivéssemos um bom sistema tributário, porém excessivamente burocratizado, aí você traça as metas de uma reforma e coloca como objetivo central desburocratizar. Mas o nosso sistema tributário é tão ruim, é tão injusto, esse é o maior problema, ele é injusto. Ele é injusto. Que desburocratizar é apenas um dos objetivos. Agora, desburocratizar é importante. É importante, porque é uma salada de impostos. Exatamente em razão das muitas incidências estaduais e municipais. É uma salada. E muitas vezes aquilo vira um novelo de taxas, tributos, contribuições, impostos. E muita gente que pensa em investir no Brasil em atividade produtiva, refuga. Quando o cara fala, bom, eu quero conhecer como é que é o sistema tributário, como é que eu vou pagar imposto nesse país aí. Quando ele olha o sistema, ele fala, não, isso aqui não tem como. Isso aqui é insano. E quem não tem opção, que aqui está, aqui investe, aqui trabalha, é vítima desse sistema. Vítima. Tanto o industrial quanto o operário. Tanto o comerciante quanto o comerciário. Tanto o produtor rural quanto o lavrador, o vaqueiro. O empregado e o desempregado. Todo mundo é vítima e tem a sua vida, o seu trabalho
o seu emprego, a sua renda, a sua capacidade de consumo. Em muitos casos, sua luta pela sobrevivência, esbarrando nessa loucura, nessa insanidade que é o sistema tributário brasileiro. Aqui, nós temos um sistema que tributa emprego, tributa folha de pagamento. Que estupidez, né? Como a história brasileira se desenvolveu de uma maneira que a casta burocrática, a casta superior do poder estabelecido, perde de tal maneira o contato com a realidade que é incapaz de enxergar o óbvio, que taxar, tributar, folha de pagamento é tirar emprego, é impedir a abertura de vagas, é impedir melhora do salário. Porque quanto mais alta a folha, obviamente, maior o impacto dos impostos em cima daquela atividade produtiva. O governo, o Estado, quando eu digo o Estado não é só a União, não é? Estados, municípios, eles não produzem um pé de alface, não produzem um parafuso. Eles vivem da riqueza que a sociedade produz. Basicamente, quando se discute reforma tributária, nós estamos discutindo como sustentaremos o Estado para que ele cumpra suas atribuições. Como entregaremos ao Estado, e aqui União, Estados, municípios, os recursos para que o Estado, o poder público, cumpra suas obrigações, suas atribuições. Basicamente é isso. E que parcela da riqueza produzida pela sociedade será entregue ao Estado para que ele cumpra suas atribuições. É isso. Então são duas partes. Primeiro, como pagamos, com mais burocracia, menos burocracia, com o maior número de taxas, menor número de taxas. Que percentual da riqueza nacional deve ser entregue ao Estado para que ele realize o seu trabalho público? Necessário, claro. E a outra parte, o que a sociedade receberá em troca dos impostos que paga? Então, Pedro Gambás, Danilo Gobato, todos que estão acompanhando a gente, nossos amigos aqui na Bandeirantes, se você sai às ruas e discute esse assunto, basicamente o que as pessoas querem saber é o seguinte, e essa é a preocupação que deve existir, é correto, mas basicamente o que as pessoas querem saber, quando esse assunto é mencionado, um grupo de pessoas está ali vendo televisão, aí esse assunto é mencionado no noticiário, qual é a pergunta? A pergunta é, o que isso vai mudar na minha vida? Vai ter mais leito hospitalar? Os hospitais públicos receberão mais leitos? Haverá mais enfermeiros e médicos à disposição das pessoas que buscam o sistema público de saúde? Haverá mais escolas? E nas escolas, melhor estrutura, mais carteiras? Professores receberão um salário melhor para que possam se dedicar a uma ou duas escolas e não a 3, 4? Haverá mais creches, que é um problema nacional, né? Hoje, quantas e quantas mães trabalham fora, os pais trabalham fora. Então, as creches públicas são importantes, elas têm uma função social extraordinária.
Haverá mais creches ou as filas continuarão imensas? Haverá mais polícia na rua? Haverá mais policiamento? A Polícia Federal poderá fazer novos concursos, porque ela tem um número reduzido de agentes, é preciso contratar mais gente para um trabalho que é, do ponto de vista geográfico, monumental, né, pelo tamanho do país, pela extensão da fronteira terrestre brasileira, pela dificuldade de fazer o trabalho em certas regiões, dificuldade física, até topográfica. Haverá mais helicópteros para a vigilância na Amazônia. Haverá mais recursos para os que trabalham na Amazônia, que trabalham contra desmatamento ilegal, mineração ilegal, invasão de terras indígenas e públicas. Haverá ou não? Qual será o resultado? As estradas federais, estaduais, aquelas que não têm pedágio, né, que não têm a participação de um consórcio, da iniciativa privada, as estradas que são inteiramente públicas, administradas pelo setor público, elas ficarão melhores ou continuarão esburacadas, cheias de cratera, pontes derrubadas, tornando muito mais caro escoar a produção. O sujeito sai num caminhão para levar comida, para levar produto industrial, enfim, para levar a riqueza produzida para a sociedade, distribuí-la. E o que ele encontra? Estradas esburacadas, pontos conhecidos de assalto, e que mesmo conhecidos permanecem como locais quase fixos, porque ali, por alguma razão, ou tem uma lombada, ou tem uma subida excessivamente íngreme. Então, é o local que os ladrões consideram adequado para a ação, para atacarem os caminhoneiros. Todo mundo sabe disso e aquilo continua. Enfim, os hospitais públicos estarão melhores, as escolas públicas melhorarão, as estradas se tornarão decentes, haverá mais segurança pública, haverá mais creches. É isso que a sociedade quer saber. O que ela terá de retorno com o imposto pago? E o contribuinte que não é tocado agora pela reforma, porque essa reforma não trata de imposto de renda para a pessoa física, ele deixará de ser roubado, porque ele é roubado não havendo a correção da tabela do imposto de renda, ele é roubado pelo Estado. Ele deixará de ser roubado quando tocarem depois, na segunda etapa. É isso que as pessoas querem saber. É isso que interessa. O que elas vão adquirir com o imposto pago? Porque não tenham dúvida, esse papo de onerar cesta básica, que parece vão conseguir enterrar essa ideia lamentável, não vem com papo de que isso aqui vai racionalizar coisa nenhuma. Isso é para aumentar a arrecadação, só isso. E felizmente, muita gente percebeu, falou, opa, isso aqui é uma punição exatamente aos mais pobres. E aí deram um jeito de fazer uma cesta básica nacional isenta. Mas vamos ver o que haverá nessa cesta básica. Vamos ver se vão realizar a ideia de maneira adequada. Mas, não, aí vem o imposto seletivo. Basicamente, a ideia de seleção, ela é para reduzir ou isentar, desonerar. Eles vão usar o mesmo conceito para onerar. E o coro dos contentes está aí, ó, olha lá. A fila do coro dos contentes. Que maravilha!
Vão aumentar, vão colocar lá em cima o imposto sobre cigarro e bebida. Digam qual é o objetivo. O objetivo é aumentar a arrecadação. Não venham com esse papo de que isso aqui é para desestimular. Ninguém elegeu esses caras conselheiros de saúde individual. Não é? Eu não perguntei para nenhum ministro, para nenhum deputado, o que eu devo fazer com a minha saúde. Não quero saber o que eles pensam a respeito da minha saúde. Não vem com esse papo de que isso aqui é para desestimular o consumo. Não venham com essa conversa mole. Ó, nós queremos aumentar a arrecadação, então nós vamos taxar aqui pesadamente, ainda mais, porque a taxação já é pesada, cigarros e bebidas. O que vai acontecer? Isso vai ser uma injeção de ânimo e de grana no contrabando, principalmente cigarro. Tem gente que fala que o mercado é abastecido em 40%. 40% do mercado ali, o abastecimento é com contrabando. Outros falam em 60%. Vai aumentar. Vai aumentar, lógico, não é? Porque esse papo de desestimular e tal, não, o cara ele vai tentar comprar. E se ele encontrar mais barato, ele vai comprar mais barato. Ele não quer saber se veio da indústria selada, taxada, tributada, ou se veio do Paraguai. Mas não venham com a conversa mole. É isso que é um negócio incompatível, né? Com os dias de hoje. É muita infantilidade. É um papinho muito infantil. O Estado tutelar. Não, nós não queremos que você consuma isso. Então, para com isso. Estado tutelar. Então vamos aumentar o imposto. Não. Ninguém elegeu essa turma para conselheiro de saúde. Pô. Parem com isso. Vão aumentar? Vão. Claro que vão. Agora, vão aumentar a arrecadação e vão fazer o quê com a arrecadação maior? Essa é a questão. Vão melhorar as estradas ou vão aumentar o fundo partidário? Aumentar o fundo partidário. Eu também acho que vão aumentar o fundo partidário. Agora, tem de mudar, tem de fazer uma reforma? É claro. O atual sistema tributário brasileiro é uma grande porcaria. É um dos piores do mundo. Porque ele pune o trabalhador, ele pune o sujeito que ganha salário ali com carteira assinada, inclusive roubando ao não corrigir a tabela do imposto de renda, tirando empregos, fechando vagas com a oneração da folha de pagamento. Então ele pune o trabalhador, ele pune o investidor, o capitalista, o produtor, quem produz, não o rentista. O rentista está sossegado. Aliás, aqui é um país que tributa participação no lucro, participação dos operários, dos trabalhadores, dos comerciários, de quem tem acesso a esse mecanismo, tem participação nos lucros. Isso é tributado, mas não tributa dividendo. Essa é a lógica. Não tributa dividendo, ou seja, não tributa o lucro, a distribuição do lucro líquido, mas tributa a participação no lucro da empresa. Que é uma maneira de você reconhecer a participação do trabalhador na produção da riqueza. Num país que já tem um salário médio ridículo, baixíssimo. Então há muitas coisas a serem... O IVA dual é uma jabuticaba. O IVA é uma boa ideia. Você tem 174 países que adotam o IVA. Ele é mais racional. Além
de não ser tributo sobre tributo. Porque no Brasil você tem bitributação, tritributação, tetratributação, pentatributação. Então, o IVA tem essa vantagem, claro. Mas por ser dual, você tem de levar em consideração a participação de estados e municípios nesse bolo. E se não fizerem a coisa certa, vai ter contestação no Supremo. Porque a Constituição garante a autonomia dos municípios. E, repito, não há autonomia sem dinheiro, sem independência financeira. Ainda que, claro, independência relativa, né? Grande parte dos municípios precisa permanentemente de socorro da União, dos estados e tal. Mas, enfim, tem de mudar o que está aí. O sistema tributário brasileiro é uma das piores ideias, um dos piores conceitos de tributação do mundo, não há dúvida. Tem de mudar. Agora, o problema é perder a chance e não fazer algo melhor. Mantendo velhos vícios conceituais. Mas o mais importante é que retorno os brasileiros terão com o imposto que pagam. Não é de graça, o serviço público não é gratuito. Ele é pago com os impostos. A questão é que retorno teremos. Danilo.